Você já se perguntou como manter sua fé intacta em um mundo cheio de tentações? Hoje vamos explorar uma lição poderosa que vai te ajudar a fazer exatamente isso. No vídeo de hoje vamos falar sobre a lição 4 da Escola Bíblica Dominical da Classe de Jovens, uma firme decisão de não se contaminar. Vamos entender como essa decisão pode transformar a sua vida. Para a história de Daniel e seus amigos, eles estavam em um ambiente estranho, cheio de tentações, mas decidiram não se contaminar com a comida do rei. O que podemos aprender com eles? E como isso se aplica a nós hoje? Vamos discutir maneiras práticas de permanecer firmes em nossa fé, mesmo quando enfrentamos pressões e tentações. Se você já está gostando desse conteúdo, não se esqueça de curtir o vídeo e, se não é inscrito, se inscreva no canal e compartilhe já essa lição com os amigos. Vamos espalhar essa mensagem juntos. Texto principal. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Daniel 1:8. Esse versículo destaca a firmeza e determinação de Daniel em manter-se puro e fiel a Deus, mesmo estando em uma cultura estrangeira com costumes e práticas diferentes. Daniel decidiu em seu coração não se contaminar com a comida e o vinho oferecidos pelo rei da Babilônia, pois esses elementos poderiam ter sido consagrados a deuses pagãos, ou não estaria de acordo com as leis alimentares judaicas. Ele tomou uma posição corajosa ao pedir ao chefe dos eunucos permissão para se abster desta comida, demonstrando um compromisso inabalável com sua fé e seus princípios. Resumo da lição: a fidelidade a Deus implica em força de caráter e conduta íntegra para preservar os valores da vida cristã. A lição ensina que ser fiel a Deus requer uma forte convicção moral e uma vida íntegra. Isso significa que, independentemente das circunstâncias ou pressões externas, o cristão deve manter seus valores e princípios alinhados. Com os ensinamentos de Deus, a história de Daniel serve como um exemplo de como a força de caráter e a integridade podem ajudar os crentes a permanecerem fiéis em sua fé, preservando os valores cristãos em qualquer circunstância. A fidelidade a Deus é demonstrada através de ações que refletem um compromisso sincero com os preceitos divinos e uma vida de retidão. Objetivos da lição: você já se perguntou como uma única decisão de mudar toda a sua vida? No vídeo de hoje, vamos mergulhar na história de Daniel e descobrir lições poderosas que podem transformar a nossa fé. Primeiro, vamos analisar a decisão de Daniel de não participar do banquete do rei. Por que essa decisão foi tão importante? O que estava em jogo? Vamos entender o contexto e o impacto dessa escolha corajosa. Em seguida, vamos refletir sobre o firme propósito de Daniel de não se contaminar. O que motivou essa determinação inabalável? Como podemos aplicar essa mesma firmeza em nossas vidas hoje? Por fim, vamos mostrar o resultado da fidelidade a Deus. Quais foram as consequências positivas para Daniel e seus amigos nos permanecerem fiéis? E como podemos ver esses mesmos resultados em nossa própria caminhada de fé? O texto bíblico se encontra em Daniel, capítulo 1, versículo 11 ao 16. Esse trecho narra um episódio significativo na vida de Daniel e seus amigos Ananias, Misael e Azarias, que são colocados à prova durante seu tempo de exílio na Babilônia. Daniel e seus amigos foram levados cativos para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Eles foram selecionados para serem treinados na corte real, onde receberiam uma alimentação especial fornecida pelo rei. No versículo 11 e o 12, Daniel pede ao dispenseiro que permita que ele e seus amigos se alimentem apenas de legumes e água durante 10 dias, em vez de comerem a comida e beberem o vinho que o rei oferecia. Isso demonstra a decisão de Daniel de não se contaminar com os alimentos que poderiam ter sido consagrados a deuses pagãos ou a estarem de acordo com as leis judaicas. No versículo 13 e 14,
O dispenseiro concorda com o pedido de Daniel e seus amigos durante os 10 dias de teste. Ele observa a aparência de Daniel e seus amigos comparada à dos jovens que comiam a porção do manjar. No versículo 15 e 16, após os 10 dias, Daniel e seus amigos apresentam uma aparência visivelmente melhor do que os jovens que comiam a comida do real do rei. Eles estavam mais saudáveis e robustos, mostrando que a dieta simples e legumes e água eram mais benéficas para eles. No versículo 15 e 16, após 10 dias, Daniel e seus amigos apresentam uma aparência visivelmente melhor do que os jovens que comiam comida real do rei. Eles estavam mais saudáveis e robustos, mostrando que a dieta simples de legume e água era mais benéfica para eles. O dispenseiro decide retirar a comida e o vinho designado para Daniel e seus amigos, substituindo-os exclusivamente por legumes. Isso não apenas atesta o sucesso do teste, mas também respeita a decisão de Daniel e seus amigos que permanecerem fiéis aos seus princípios religiosos. Esse episódio não apenas ilustra a fidelidade de Daniel e seus amigos em manterem-se puros diante de Deus, mas também destaca como Deus honra aqueles que buscam obedecer e seguir seus caminhos. A história de Daniel serve como exemplo poderoso de como a determinação em seguir os princípios divinos pode resultar em bênçãos tangíveis, além de fortalecer a fé. A introdução. Daniel, conhecido por sua firmeza de caráter, demonstrou desde o início uma profunda convicção em Deus e uma forte determinação em resistir à contaminação da Babilônia. Seu episódio de recusa das iguarias do rei exemplifica como pequenos gestos podem levar a grandes vitórias. A advertência dessa introdução é crucial entender que nossas escolhas diárias podem moldar nosso caráter e influenciar nosso testemunho cristão. Assim como Daniel, devemos estar preparados para resistir às tentações e permanecer firme em nossos princípios, mesmo quando confrontados com pressões externas. Uma aplicação pessoal: pergunte-se a si mesmo, não quais são as iguarias do rei modernas que me cercam e podem me afastar da vontade de Deus. Identificar e resistir a essas tentações pode fortalecer nossa fé e a nossa comunhão com Deus. Ponto 1 da lição: o banquete do rei. Subtópico 1: a oferta do manjar. Durante seu treinamento na corte, os jovens cativos foram oferecidos a mesma dieta que o rei. Para muitos, essa oportunidade parecia vantajosa, pois não precisariam cozinhar e desfrutariam de luxuosos banquetes. No entanto, para Daniel, seu foco não era o conforto mundano, mas sim a fidelidade a Deus. Uma advertência desse subtópico: é fácil ser seduzido pelas vantagens e prazeres temporários deste mundo. No entanto, como cristão, devemos lembrar que nossa lealdade deve estar primeiro com Deus, não importando as tentações ou pressões externas. Uma aplicação pessoal: refletir sobre as áreas da vida onde buscamos satisfazer desejos terrenos em detrimento da vontade de Deus. Como podemos resistir às influências do mundo e manter nossa fé inabalável. Subtópico 2: uma decisão firme. O texto destaca a decisão firme de Daniel e seus amigos de não se contaminarem com as iguarias do rei, optando por uma alimentação simples à base de legume. Essa escolha demonstrou uma fé genuína e corajosa, refletindo a prioridade de obedecer a Deus acima de qualquer influência externa. Uma advertência desse subtópico: é vital permanecer firme em nossa fé, mesmo diante de pressões e tentações que buscam nos afastar dos princípios de Deus. A covardia espiritual pode comprometer nossa integridade e testemunho cristão. Uma aplicação pessoal: refletir sobre situações onde o medo da rejeição social ou das consequências tem influenciado nossas decisões espirituais. Como podemos cultivar uma fé verdadeira e corajosa que não comprometa nossos valores cristãos? Subtópico 3: uma decisão pequena, mas poderosa. Para alguns, aceitar uma simples refeição ou um pequeno convite pode parecer irrelevante. Eles podem pensar que essa concessão não terá grandes repercussões em suas vidas. Não tem problema fazer só isso. No entanto, Daniel e seus amigos sabiam que pequenas decisões podem ter grandes consequências.
Gálatas 6:7. Eles tinham consciência de que ceder em algo pequeno poderia abrir a porta para o pecado. Uma advertência desse subtópico: cuidado com a tendência de minimizar pequenas concessões espirituais. Às vezes, o que parece insignificante pode, na verdade, comprometer nossa integridade e relacionamento com Deus. Uma aplicação pessoal: examine áreas da sua vida onde pequenas concessões têm potencial para comprometer sua fé e compromisso com Deus. Como podemos cultivar uma vigilância espiritual que nos ajude a resistir a tentações, mesmo nas pequenas coisas. Ponto 2. O firme propósito de não se contaminar. Subtópico 1. Contra a contaminação. Daniel e seus amigos recusaram a comida do rei para preservar sua pureza espiritual e obedecer às leis alimentares israelitas, que proibiam o consumo de alimentos sacrificados a ídolos ou usado em rituais pagãos babilônicos. Uma advertência desse subtópico: devemos estar atentos para não nos contaminarmos espiritualmente, mesmo diante das pressões culturais e sociais que nos rodeiam. O compromisso com a pureza e a santidade deve ser uma prioridade em nossa vida cristã. Uma aplicação pessoal: refletir sobre quais são as práticas e influência em nossa vida que podem nos levar à contaminação espiritual. Como podemos nos manter fiéis aos princípios bíblicos e evitar compromissos que comprometam nossa fé. Subtópico 2. O cuidado com as companhias. Daniel e seus amigos recusaram a mesa do rei para manter sua lealdade exclusiva a Deus, destacando a importância de escolher cuidadosamente as companhias e evitar contaminações espirituais. A advertência desse subtópico: devemos ser vigilantes em relação às nossas amizades e companhias, pois elas têm um impacto significativo em nossa vida espiritual e moral. Escolher amigos que compartilham e fortalecem nossa fé é crucial para nosso crescimento espiritual. Uma aplicação pessoal: examine suas amizades e relacionamentos próximos. Elas estão contribuindo positivamente para a sua vida espiritual e moral. Como podemos cultivar relacionamento que nos edifique e nos ajude a permanecer firmes em nossa fé. Subtópico 3. Gentileza e favor divino. Ao formular seu pedido às penais, Daniel demonstrou firmeza combinada com gentileza, uma atitude marcada por sabedoria e educação ao defender nossa fé diante dos outros. É essencial sermos mansos e educados. 1 Pedro 3,15. Coragem sem prudência pode levar à tolice. Uma advertência desse subtópico: enquanto defendemos nossa fé, devemos lembrar-nos de fazê-lo com humildade e respeito. Nossa conduta deve refletir os princípios cristãos de amor e gentileza, mesmo em situações desafiadoras. Uma aplicação pessoal: como posso melhorar minha abordagem ao defender minha fé? Em que áreas posso demonstrar mais sabedoria e gentileza ao lidar com aqueles que têm visões diferentes das minhas? Ponto 3 da lição: o resultado da fidelidade a Deus. A prova de Daniel. O oficial temia as consequências da decisão de Daniel e seus amigos, mas Daniel propôs um teste de alimentação à base de legumes e água por 10 dias. Ao final, os hebreus apresentaram melhor aparência e saúde do que os jovens que comiam na mesa do rei, demonstrando os benefícios de servir e ser fiel ao Senhor. Uma advertência desse subtópico: a fidelidade a Deus muitas vezes envolve enfrentar desafios em todas as circunstâncias, sabendo que Ele honra aqueles que o servem com integridade. Uma aplicação pessoal: quais desafios estou enfrentando atualmente que exigem minha fidelidade a Deus? Como posso demonstrar confiança no Senhor em meio às adversidades da vida? Subtópico 2. O Senhor garante e aprova. Os jovens foram apresentados a Nabucodonosor, que os testou em conhecimento e os reconheceu como os mais sábios e poderosos de seu reino. Daniel, em particular, recebeu o dom de interpretar visões e sonhos de Deus, destacando a combinação de conhecimento e graça, inteligência e poder. Esses jovens não apenas foram aprovados por Nabucodonosor, mas também por Deus, alcançando uma posição de destaque. Advertência desse subtópico: em uma sociedade que valoriza comparações e medições baseadas em desempenho, é crucial lembrar que nós somos diferentes.
e que nossos métodos são distintos do mundo. Devemos manter nossa fidelidade a Deus e confiar que Ele honrará aqueles que o servem com integridade. Uma aplicação pessoal: como posso aplicar os princípios de fidelidade e integridade em minha vida diária, especialmente em áreas onde sou desafiado a comprometer meus valores cristãos em troca de aceitação ou sucesso? Subtópico 3. Rejeitando as tentações do mundo. É essencial lembrar que rejeitar os prazeres mundanos vai além de banquetes extravagantes e abrange todas as áreas da vida. Manter um coração puro significa ser firme em dizer não apenas a tentações como a pornografia e fornicação, mas também a idolatria e os outros pecados. Em um mundo de apatia espiritual, é crucial permanecer fiel aos princípios espirituais, resistindo às tentações que surgem. Uma advertência desse subtópico: estar vigilante e firmes em nossa decisão de viver de acordo com os padrões de Deus, rejeitando as tentações do mundo que podem comprometer nossa fé e integridade espiritual. Uma aplicação pessoal: quais áreas da minha vida estão sendo desafiadas pelas tentações do mundo? Como posso fortalecer minha fé e resistir às pressões para comprometer meus valores cristãos? A conclusão da lição: como manter a pureza de caráter em meio a uma sociedade corrompida? Como foi possível aprender com Daniel a resposta a esta pergunta? Tem início com uma resolução firme que nasce no coração. A conduta íntegra simplesmente resulta desse compromisso interno com a intenção de agradar a Deus. Hoje vimos como a decisão de Daniel de se não contaminar pode fortalecer nossa fé e nos manter firmes em nossos valores. Lembre-se, assim como Daniel, você também pode fazer escolha diariamente. Hoje vimos como a decisão de Daniel de não se contaminar pode fortalecer nossa fé e nos manter firmes em nossos valores. Lembre-se, assim como Daniel, você também pode fazer essa escolha diariamente. Reflita sobre as áreas da sua vida onde você precisa tomar uma decisão firme. Compartilhe suas reflexões nos comentários. Você que ficou até aqui, eu te convido a acompanhar o canal. No canal você vai encontrar estudos bíblicos por tema, você vai encontrar devocionais, você vai encontrar também lições da Escola Bíblica Dominical. Junte-se a nós nesse crescimento espiritual. Deixe seu like, comente e compartilhe a lição. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Deus os abençoe grandemente.